Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos, no Salmos 139. Esse salmo tão lindo, onde eu não canso de ler, reler. Quando eu fui convidado pelo pastor Felipe a ministrar aqui hoje, nesta noite, eu não tive dúvidas aonde eu ia apanhar, trazer esta referência, essa inspiração. Eu queria ler com os irmãos a partir do verso de número 13, Salmo 139, versículo 13 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu quero dizer aqui, de modo especial e extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Senhor, continue a falar aos nossos corações. Que a sua palavra, Deus, nesta noite, possa encontrar um coração necessitado, e aqui fala o primeiro que precisa. Senhor, usa-me, usa a minha vida agora. Fale, Deus, através dos meus lábios, da minha mente e do meu coração. É a oração que eu te faço, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra é extraordinária. Inclusive é o tema da mensagem desta noite. Vivendo de forma extraordinária. Quando a gente olha o significado, pesquisa, nós vamos entender que são aquilo que se adequa, que não se adequa ao costume geral ou ordinário. Algo excepcional, característica do que é raro, que é singular. Deus nos criou e nos recriou de forma extraordinária. Deus nos cria no Éden, Deus nos forma através de Adão, e depois Ele envia Jesus e Ele nos faz de novo. Ele coloca a humanidade diante de Deus, mais uma vez através do seu Filho. Ele precisava ligar de novo o homem a Ele, e Ele colocou o seu Filho Jesus. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, você sabia disso? Tudo aquilo que Ele programou para você, tudo aquilo que Ele colocou como meta, como objetivo, vai acontecer, porque essa é a vontade de Deus. Na sequência aqui do Salmo 139, como eu disse aos irmãos, como eu gosto desses salmos ali no início, ele vai dizer que nós não conseguimos ficar longe das mãos dele. O salmista fala: Senhor, eu não consigo ficar longe de ti. Se eu for por debaixo da terra, para debaixo da terra as suas mãos me encontram. Se eu for para o fundo do mar, as suas mãos também vão me encontrar. Se eu for para o alto céus, lá do alto da montanha, as suas mãos também me encontram. E quando nós lemos esses versículos agora, nós vemos Deus como um artesão perfeito, que nos constrói num modo, sabe, onde que ninguém poderia imaginar, no secreto, na escuridão, no ventre da nossa mãe. Esse é o Deus a qual nós seguimos. Às vezes esquecemos disso, às vezes nós ficamos desesperados por muitas coisas, mas Deus conta, Ele diz aqui, e nós lemos, que todos os nossos ossos são contados. Cada fio de cabelo, e no meu aqui ele não tem muito trabalho. É contado pelo nosso Deus.
Queridos, mas eu queria trazer agora um versículo que a gente precisa ter um cuidado muito grande. É uma frase que às vezes se torna um jargão, mas é um versículo da palavra. E se é na palavra, nós precisamos acreditar que é a promessa e vai se cumprir. Algumas vezes, né, a gente pensa ao ouvir e da forma que é lido, ainda mais com a teologia da prosperidade, esse versículo, quando os estudiosos, aquelas pessoas que costumam debruçar mais na palavra de Deus, pesquisar mais, eles costumam colocar como aqueles versículos perigosos. Pastor Claudio, diz logo esse versículo. Então eu vou ler para vocês. Está lá em Deuteronômio 28, 13, que diz assim, prestem bem atenção. E eu creio que as suas dúvidas diante desse versículo, em nome de Jesus, hoje cairá por terra. O Senhor te fará a cabeça, não a cauda. Se você prestar atenção aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhe dou neste dia, e segui-los cuidadosamente, você sempre estará no topo, nunca no fundo. É perigoso, não é? Mas em nome de Jesus nós vamos tomar posse. Tomar posse. Sabe, irmãos, infelizmente, como eu disse, esse versículo às vezes é usado de forma errada. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que é cabeça e não cauda. Ah, meus irmãos, eu fico pensando, sabe, como que aconteceu com todos os aspectos na vida de Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito. Ele perdeu os seus bens, a família. Ele teve um sofrimento muito grande. Mas por causa dele, pelas coisas que Deus fez com que ele fosse hoje uma das pessoas, uma das personalidades mais, sabe, que impactam o mundo até hoje. Segundo os relatos, onde as pessoas se colocam ali como as pessoas mais influentes do mundo, Paulo de Tarso vai estar. Ele é cabeça ou ele é cauda? Queridos, isso é muito importante. Quando nós conseguimos entender o que significa realmente esse versículo, cabeça e cauda, vocês não vão rir de mim, mas faz de conta que eu sou aqui vamos dizer aqui, um dinossauro com aquela cauda enorme, cabeça e cauda. Cabeça na frente, a cauda segue o corpo, segue o cabeça. É isso que nós precisamos entender. Mas, queridos, infelizmente, nós, como igreja, estamos perdendo essa sensibilidade de entender que nós precisamos andar na frente. Precisamos andar na frente porque atrás de nós vem um mundo sem a luz de Jesus. Sem a luz de Jesus, mas, infelizmente, como eu disse, muitas coisas estão sendo colocadas e confundindo até mesmo as nossas igrejas, deixando que coisas do mundo venham influenciar, venham roubar de nós, sabe, aquilo que Deus nos colocou como uma promessa mesmo. Ah, meus amados, como está a nossa vida hoje? Como está agora? Como estão as igrejas? Será que nós estamos nos colocando realmente como cabeça ou como cauda? Quando nós voltamos aqui para falar do apóstolo Paulo, ah, meus amados irmãos, ele num momento tão difícil na vida dele, quando ele é preso, aonde ele está sendo levado numa embarcação, ele foi jogado lá no calabouço, ele estava como um prisioneiro ali. Quando deu tudo ruim, quando o negócio estava pegando ali, foram chamar o Paulo, porque uma grande tempestade estava para afundar o navio. Correram atrás de quem? Quem poderia influenciar, e foi exatamente isso que ele fez. Paulo chega e dá ordem, começa a tomar conta de tudo. Ele chegou lá e disse: querido, amados, tripulantes, marinheiros, vocês têm que jogar o peso, vocês têm que jogar as cargas fora, porque mais importante é a nossa vida. Paulo assume o controle, porque ele era um homem de influência, ele era cabeça, no mesmo momento que ele estava como cauda, e Deus coloca ele ali como cabeça, e ele orienta aquela tripulação, e não se perdeu ninguém se perdeu ali, nem tripulantes, nem passageiros,
todos foram salvos, porque alguém se colocou ali como cabeça. Ah, meus amados irmãos, hoje, nós estamos pensando o que realmente somos, o que queremos ser, qual é o significado da nossa vida como cristão. Será que nós somos realmente cabeça e vamos ter e vamos viver de forma extraordinária? Eu quero dizer para você que o ano de 2019, você viverá de uma forma extraordinária, porque é a promessa de Deus, meus queridos, e Ele quer fazer isso com você. Meus amados, quando nós estamos falando da igreja, que ela não está mais, sabe, se portando como deveria ser, como luz, nós mesmos, como cristãos, estamos perdendo esse contato. Billy Graham, o maior evangelista de todo o tempo, no auge da sua vida, quando os Estados Unidos ali tinha aproximadamente 250 milhões de habitantes, os presidentes que passaram pela vida dele não tomavam uma decisão sem antes consultar um homem de Deus. É isso que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos ser influenciadores. Precisamos influenciar, não ser influenciados. Vocês estão entendendo? Que nós precisamos hoje tomar posse dessa vitória que Deus já colocou para as nossas vidas. Queridos, na contramão, quando Billy Graham, que morreu o ano passado, e o ano passado também, lá na Espanha, Pedro Sánchez, aquele que foi eleito o primeiro-ministro da Espanha, você sabe o que ele fez? Ele tirou a Bíblia no momento do juramento, e o crucifixo que sempre ficava na mesa, ele tirou também. Ele, como ateu, ele disse: eu não quero que o cristianismo participe do meu governo. A Espanha não está, ele disse que não quer Jesus na Espanha. É triste, irmãos, quando líderes se portam dessa forma. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O mundo deveria olhar para os cristãos e perguntar: de onde vem tanta criatividade? De onde vem, sabe assim, a liderança, a confiança e a inteligência do povo cristão? As pessoas do mundo precisavam olhar para cada um de nós e ver desta forma, como pessoas inteligentes, influenciadoras, sabe? Pessoas que lideram, mas a gente realmente não vê dessa forma, infelizmente. Mas Deus também, hoje, Ele está ligando algo novo. Se eu sou um professor crente, um professor cristão, eu vou dar uma aula tão maravilhosa na minha turma, que os outros professores não vão entender nada. Que aula que ele dá, olha a forma que ele trata, ele é um queridinho, todos os alunos querem que ele dê aula para eles, porque ele é muito bom. Queridos, é assim que você precisa se portar, é assim que eu preciso me portar diante do mundo. Precisamos ser referências, precisamos ser aquele que pode guiar, que as pessoas vêm seguindo, cada um de nós. Queridos, isso é importante, a gente ter como base, que Deus nos fez de forma extraordinária. Aí vem a pergunta: de onde nós tiraríamos o extraordinário? De que forma? Como eu posso ser uma pessoa extraordinária? Eu sou normal, você também é normal, mas como receber de Deus isso? Preste atenção, queridos. Nunca vai ser da forma que você é, da sua qualidade, somente da sua inteligência. Isso é muito importante, mas você tem que entender que você é um vaso, você é um servo, e Deus vai te usar aonde você está, e vai fazer coisas maravilhosas. As pessoas precisam olhar para nós e falar: rapaz, ele é diferente. Quando eu penso em alguém diferente, quando eu penso em alguém que teve uma vida extraordinária, e que foi também muito, que influenciava muita gente, eu lembro de Daniel. Ah, meus amados, Daniel foi capturado como prisioneiro de guerra. Daniel estava lá em Judá, Israel. Naquela época, aquele povo era um povo muito pobre, não é a potência ainda, porque existia uma potência muito grande.
Daniel e seus amigos foram capturados e foram levados para a superpotência Babilônia. Ah, amados, que história linda de Daniel. Que história linda, porque quando ele começou ali, o que ele fazia era tão extraordinário que chamou a atenção de todos. O próprio rei chegou a dizer, está lá no capítulo 1, no verso 20, este moço é 10 vezes mais inteligente do que os outros adolescentes? Não, ele é mais inteligente do que os sábios, e de todos os magos e encantadores, e todo o reino, todos os conselheiros, todas as autoridades, Daniel se destacava. E aí criou-se uma inveja tão grande, por quê? E é assim que eles fazem com a nossa vida. Por que você é assim? Aquele cara é diferente, aquela serva ali do Senhor ali é diferente, ela sabe tratar as pessoas, o trabalho dela, ela faz com muita excelência. Você pode pensar que não, mas nós somos observados a todo instante, meus amados. Quando eles foram querer saber, procurar saber o que Daniel tinha de especial, vamos lá ver o que eles estão fazendo. Tentaram olhar, e certa vez não descobriram nada. Ele toma alguma coisa? Ele toma um chazinho? Ele bate um tambor ali, sei lá, uma macumba? Qual é o ritual que faz com que ele seja tão inteligente, ou melhor, 10 vezes mais inteligente do que todos os inteligentes da época? O que ele tem? Chegaram lá e falaram, eu já descobri. Ele ajoelha 3 vezes por dia. Ele ora 3 vezes por dia. Pegaram aí? Receberam? Queridos, isso trouxe também aqueles amigos, aquelas pessoas que estavam em volta com inveja. Será que a inveja também está nos nossos dias? O decreto foi baixado, não se pode orar a outro Deus. E Daniel obedeceu, não foi? Negativo. Daniel sabia qual o Deus que servia. Daniel sabia que ele precisava, que ele não era cauda, que ele era cabeça. E Daniel foi preso e foi jogado na cova dos leões. E aí ficaram olhando. Caramba, como que vai ser? Não vai sobrar nada de Daniel. Vamos olhar para ver. Talvez, já estou aqui já fazendo tentando entender, talvez Daniel estava deitado na barriga do leão, coçando a juba dele, porque nada foi feito com Daniel. Nada. Os leões não passaram nem arranharam Daniel. Quando o rei viu aquilo, pegou aqueles camaradas que tinham dedurado, tentado matar Daniel. Quando tiraram Daniel da cova, jogaram as pessoas que estavam acusando Daniel. A palavra de Deus conta para nós que antes mesmo daquelas pessoas caírem na cova, no alto, os leões destroçaram os ossos. É forte, irmãos. Como se a gente joga carne para o cachorro, o cachorro pula lá e pega no alto. Foi assim que aconteceu com aquelas pessoas. Daniel, um homem que vivia o extraordinário de Deus, meus amados. Deixa eu falar algo para vocês. Quando ele orava, ele buscava a Deus. Será por que ele orava? Ele não orava para ser o extraordinário. Ele orava para ter a comunhão com o Senhor. Ele orava para que aquela conexão continuasse. Ele orava para que a intimidade, para tudo aquilo que ele tinha, de agradecimento a Deus. E quando ele fazia isso, Deus o abençoava. As bênçãos de Deus nos seguem quando você busca o Deus Todo-Poderoso e de todo o seu coração, meus amados. Ah, meus amados, mas e aí a pergunta continua. De onde vem o extraordinário? Aonde que você pode conseguir ser o extraordinário, viver o extraordinário de Deus? Quer saber? Você quer saber? Quem quer saber aqui? Amém. Então eu vou contar para você. Se o pastor José estivesse aqui, ele vai falar assim, câmeras em mim. Vou te contar algo que pode, se assim você quiser, mudar o curso da sua vida em 2019. Se você entender, se o Espírito Santo revelar o seu coração,
pode mudar algo na sua vida. Eu queria ler com vocês Mateus 11, 11. Diz assim a palavra de Deus: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista foi maior do que Daniel. Não é isso que nós lemos aqui? Se na terra nenhum homem nascido de mulher foi maior que João Batista, então Daniel, aquele que nós acabamos de falar, era menor do que João Batista. Mas depois Jesus vai dizer: o menor do reino dos céus é maior do que ele. Você parou para pensar nessa afirmação? Queridos, pense num versículo emblemático. É um versículo que você, se você olhar, ler, passar, você não vai perceber nada. Mas se você parar um pouco e entender o que está escrito aqui, você vai perceber que conforme João Batista, que era menor do que Daniel, você que também é menor que Daniel e de que João Batista, pode ter uma vida extraordinária, porque a vontade de Deus é que todos tenham uma vida extraordinária. Isso está liberado para nós. Basta a gente receber e viver como uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Ah, meus amados, eu quero sim. Eu quero voltar a ter uma vida extraordinária, porque o Senhor me fez dessa maneira. O Senhor fez você dessa maneira. Tome posse disso. Porque você é filho do Rei. E se você vive de forma extraordinária, você não vai ser cauda no sentido da qual nós aqui conversamos. Você vai ser o cabeça. Você vai ser aquele que vai guiar, orientar esse mundo perdido sem Jesus. Tem pessoas que têm se esforçado, se dedicado, querendo ser o melhor. Mas tem pessoas que estão fazendo mais do que se esforçar. Estão lendo a palavra e tirando de versículos. Às vezes um versículo isolado. Revelação para você. Por isso que nós estamos na campanha de ler a palavra de Deus, o Novo Testamento. 60 dias, não é isso? Você está lendo. Deus se revela a você através da palavra dEle. E Ele vai falar com você este ano. Porque você vai ter uma vida extraordinária em nome de Jesus. Agora prestem atenção. A graça de Deus em sua vida não é apenas para perdoar os seus pecados. A graça é sim o pleno favor de Deus para nós. Quando nós falamos de graça, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quando nós falamos de graça, sempre falamos da graça perdoadora, que é, a palavra de Deus diz que é a causa de nós não sermos consumidos. E um dia nós encontramos Jesus, o Espírito Santo tocou em nosso coração. Nós nos arrependemos, aceitamos Jesus. Isso é graça, favor e merecido. É um presente que você ganha sem merecer. Esta sim é a graça perdoadora. Um perdão imerecido. Graça é o fluir do santo para o pecador. Nós vivemos hoje pela graça do Senhor. E é a graça que nos orienta. Mas nós queremos viver algo ainda mais poderoso do que a graça perdoadora. A graça perdoadora é a causa de estarmos vivos, como eu falei. Agora entendam algo muito importante. A graça, só existe uma graça. Eu não estou trazendo teologia aqui diferente para vocês, não. Mas vocês vão entender ao terminar essa palavra. A graça tem dois lados. A graça tem o seu lado perdoador. O seu lado de reconhecer que é um pecador. E ela é abundante em sua vida. E essa mesma graça que faz com que tenhamos aqui, vivamos em comunidade, em união, em amizade, isso é também a graça perdoadora. Agora preste atenção, entendam, vem
os teólogos dizem que chamam de graça capacitadora. Repitam, graça capacitadora. Pode repetir? Aí está o segredo, queridos, e é isso que nós vamos falar agora. Já estamos praticamente encerrando essa palavra, mas eu queria parar um pouco aqui com vocês. Quem aqui já recebeu a graça perdoadora? Todos nós que aceitamos Jesus. Quem aqui conhece, ou já viveu, a graça capacitadora? Poucos, é normal. É normal porque a gente não está compreendendo muito bem, mas Deus está revelando algo especial para nós nessa noite. Preste atenção. Muitos poderiam levantar a mão dizendo assim, eu tenho essa graça, e tem realmente, mas agora vocês vão tomar posse e vão viver isso. Eu assumo que são cristãos porque a graça perdoadora está agindo em minha vida. Agora, quando eu digo que conheço a graça capacitadora, eu tenho que mostrar uma vida extraordinária. Quando você reconhece que a graça capacitadora você recebeu na sua vida, você vai fazer questão, e Deus vai te dar uma vida extraordinária, meus irmãos. Sabe por quê? Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. Quando Paulo estava lutando contra as suas fraquezas, Paulo, aquele mesmo homem, aquele mesmo que era o influenciador, homem que está na galeria das pessoas mais conhecidas, mais influenciadoras do mundo, ele mesmo vai dizer assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta não é a graça perdoadora, é o outro lado da graça, é a graça capacitadora, que todos nós iremos conhecer e iremos viver pelo nome de Jesus nessa noite. Ah, meus amados, eu sou fraco, eu sou muito fraco. O Paulo estava falando, eu sou fraco, ele estava falando, e você consegue falar? Queridos, quando a gente vive de forma extraordinária, quando nós entendemos que nós somos cabeça, não cauda, a gente consegue influenciar pessoas a conhecerem Jesus. Mas quando isso não acontece, nós somos fracos, nós somos levados daqui, dali, qualquer convite. Os amigos te levam para lugares aonde você não queria ir, beber coisa que você não queria beber, ver, assistir coisas que você também não queria. Você é jogado de um lado para o outro. Ao invés de você levar as pessoas para a igreja, eles estão te levando para o mundo. Paulo não conseguia vencer isso. Era algo, e Deus diz para ele, por quê? E Deus fala, receba a minha graça capacitadora, porque a minha graça vai operar aonde? Na sua fraqueza, meu irmão, na minha fraqueza, meus irmãos. Deus vai operar quando a gente consegue entender que somos fracos, necessitados. Aí a graça capacitadora nos impulsiona a fazer algo que nós nunca tínhamos feito, e levar o amor de Jesus, abençoar vidas. É isso que Deus está querendo falar aqui com Paulo. Paulo, eu vou te ajudar, porque você está fraco, e eu conheço o seu coração, e eu não vou permitir que isso aconteça com você. E Paulo declara, a minha graça te basta. Queridos, o apóstolo Paulo também vai dizer, em Efésios 3:20, preste atenção, aquele que é capaz de fazer, vou repetir, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus quer que você viva de forma extraordinária. Precisamos sim, queridos, tomar posse disso. Mas aqui, no versículo que nós lemos, Deus é capaz. Não quer dizer que Ele vai fazer. Aí tem um segredo. Muitas vezes pensamos
que Deus vai fazer de qualquer forma, porque ele acha que eu sou bonzinho, então ele vai fazer. Mas o versículo é claro: aquele que é capaz de fazer. Amados, a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer. Já estou partindo já para o encerramento, mas preste atenção. Ele é capaz de fazer o quê? O que isso significa? Significa que ele fará? Ele é capaz. Isso está dizendo para você que ele vai fazer? Não. Existem algumas coisas que precisam acontecer para que o poder de Deus esteja na sua vida sendo revelado. Ele só vai fazer isso. Eu tenho visto realmente muitos crentes fracos, sabe, que está se desviando, às vezes sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir para o culto, sendo influenciado ao invés de influenciar. Amados, o Brasil hoje tem uns ícones, sabe, pessoas. Quando nós falamos aqui de uma pessoa aqui, chamada Pablo Vittar, ele influencia muitos jovens. Pablo Vittar hoje é o ícone da juventude não cristã. É bom deixar bem claro. Eu estou falando alguma mentira aqui? Ele é conhecido no Brasil inteiro. Queridos, por quê? Por que na nossa juventude nós não temos alguém que possa ser referência para o Brasil? Cadê a Mariana Machado? Cadê Tiago Santiago? Tiago Gomes? Pastor Braz, que são jovens? Cadê você que é jovem aí? Deus quer usar essas pessoas e vai usar em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar mais que o mundo seja influenciado por pessoas sem um amor, sem uma paixão por Deus. Deus está levantando um povo nesta igreja para influenciar essa cidade, para influenciar esse país com o amor dele. Você crê nisso? Aleluia! Deus é bom, amados. Ele é capaz de fazer isto. Ele é capaz, basta você crer, meus irmãos. Capaz não significa que seja automático, mas significa que este poder pode ser recebido. Depende de uma coisa. Romanos 5, de 1 a 2, diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo nos relata que esta graça agiu na vida dele. Ele diz que foi pela fé. Quando Paulo teve aquele encontro no caminho de Damasco, foi a fé que ele teve. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele crê e aceita pela fé, e a vida dele é modificada. Quando nós somos confrontados com o poder de Deus, a nossa vida precisa ser modificada. Paulo, hoje como eu falei, uma pessoa que deixou quase mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Mas um dia, ele ouviu a voz de Jesus e pela fé aceitou Jesus. Porém, se eu crer também que a graça me dá mudança e me restaura o extraordinário, eu poderei vivê-lo, eu poderei viver de forma extraordinária. Quem acredita aqui que Jesus Cristo morreu por todos? Prestem atenção. O coração da Bíblia, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Mas tenha a vida eterna. Agora preste atenção em 1 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Agora, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí vocês acham que todos serão salvos? Não. É triste.
A resposta é não. Se Jesus viesse hoje, milhões e milhões de pessoas não iriam subir com Ele. Na fé, a salvação, ela não é automática, meus queridos. Sabe o que Mateus 7,13 vai dizer? Preste atenção. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Você deveria falar assim: muitos entrarão pela porta larga, não entrarão no céu. Você tem conhecimento disso? Você consegue entender? E aí nós lemos que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Mas isso não acontece de forma automática, meus irmãos. Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, por que isso não acontece? Para ligar, para ela funcionar, eu tenho que crer e receber. Você aceitou Jesus pela graça perdoadora. E agora nós estamos falando aqui sobre a graça que vai te capacitar. A graça é a graça capacitadora. É como se eu tivesse recebido a graça do Senhor perdoadora. Está aqui a graça. Agora eu vou pôr aqui no meu bolso. Estou com a graça. Aleluia. Vou para o céu. Amém? Só que a graça tem o outro lado. Essa graça é que vai fazer você viver algo lindo e maravilhoso, mas isso não vai acontecer se você não quiser. Por isso que eu estou dizendo, queridos, eu quero te convidar para esta noite, você viver as maravilhas, o extraordinário que Deus tem para você. Você consegue entender isso? Vou para o céu, amém, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que você viva aqui e seja alguém diferenciado, que você venha influenciar, que você venha levar muitas pessoas a conhecerem a Jesus. Queridos, possivelmente, em sua mente estará mentira. Sabe, a pessoa até para aceitar Jesus, né? Eu não posso aceitar Jesus. Eles fazem coisa lá na igreja, eu não consigo fazer. Eu sou um miserável. Como que eu vou aceitar Jesus? Eu sou um pecador. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Semelhantemente, para você viver o extraordinário de Deus através da graça capacitadora, você pode pensar, não, aquele ali, líder de célula, aquele pastor ali, ele é diferenciado, ele é especial. Não, mas eu vou ficar aqui na minha. Querido, não, você tem todas as condições de ser igual a teu irmão, porque Deus ama seu irmão e ama você também, e Ele quer fazer isso na sua vida. Há interesse nele, porque Ele te ama. Receba essa palavra em nome de Jesus. É mentira do diabo, ou seja, para você se converter, para que você venha aceitar Jesus, dizendo que você não tem condições, e é mentira do diabo também dizendo para você, meu irmão, que você não vai ser nada na igreja, a não ser um esquentador de banco. É mentira do diabo. Você é filho do Deus vivo, e Ele quer que você seja você seja aquele que vai influenciar tantas vidas, que você vai ganhar tantas pessoas, mas você precisa viver isso intensamente. Deus está te convidando nesta noite, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Meus amados, do mesmo modo, como eu falei, crentes, irmãos nossos, que passam muitos anos na igreja, eles ainda não conseguiram entender que essa graça que vai capacitar para ele se tornar um Billy Graham, aquele que, quando fala de evangelismo, ficou guardado na memória para sempre. Todos os livros falarão sobre Billy Graham. O que Billy Graham tinha que você não tinha, que você não tem? O que você acha?
É o mesmo Deus que abençoou a vida de Billy Graham, que abençoar a sua vida. Amados, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando isso, eu comecei a tomar posse disso para a minha vida. E eu comecei a ver que já por muito tempo Deus já vinha falando ao meu coração. Deus já vinha transformando a minha vida. Deus já vinha dando uma direção. E eu agora, cada vez mais, eu quero me capacitar, porque eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero estar vivendo aquilo que Deus programou para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Você quer viver algo especial? Faça algo. Faça algo especial. Declare hoje, declare aqui, declare agora, declare em casa, que você não vai ser mais a mesma pessoa, porque você foi remido, você foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus, pela graça perdoadora, mas hoje Ele está te dando a graça capacitadora, para você fazer algo que você nunca fez. Você crê nisso? Ah, meus amados, Deus quer fazer algo novo, lindo na sua vida. Não importa o que dizem de você, você é o que a Bíblia diz que você é. Não adianta, não, você não serve para nada, você não vai dar para nada, você só vai ser aí um auxiliar de célula. Não, nem auxiliar, você vai ser aquele que serve o lanche na célula. Não estou dizendo que isso é bom também, tá, irmão? Mas só que Deus quer que você seja além disso. Deus quer que você esteja num púlpito. Ou Deus quer que você ganhe muitas vidas e cuide muito bem dela. A sua igreja é uma igreja de pastoreio. Nós estamos aqui para capacitar você, para ganhar muitas vidas e ganhar. Poderia tocar aqui uma canção, por favor, no teclado, Rafael? Nessa noite, Deus está liberando do céu, não pela palavra que eu trouxe para vocês, mas aquilo que você veio buscar. Eu perguntei isso no início do culto para você. Qual é a tua expectativa? Como você vai sair daqui? Você vai sair da mesma forma que você entrou? Pastor, não pastor, eu sou uma pessoa que trabalho na obra. Sou líder de célula, sou supervisor, eu ganho, cuido, amém. Mas Deus quer fazer muito mais na sua vida. Ah, pastor, estou precisando, essa palavra foi para mim, pastor. Eu entrei aqui totalmente desanimado, totalmente sem esperança, mas eu descobri que eu sirvo um Deus todo-poderoso, e quer mudar a minha vida, quer me transformar em cabeça, em influenciador. Eu não serei mais influenciado para este mundo, eu não vou mais aceitar convite daquelas pessoas que eu deveria influenciar. Eu vou trazer essas pessoas todas para a igreja, e eles vão se converter, e serão líderes de célula. Se você quer isso para a sua vida, eu vou orar por você. Se coloque de pé. Fale agora com Deus. Vai falando, ora ao Senhor. Vai falando aquilo que você quer que Ele modifique. Que Ele vire ali o botão. Que Ele faça algo que você nem esperava que Ele fosse fazer. Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está aqui sendo ministrado através do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Ele está te tocando aqui nessa noite. Você pode até sentir a presença dEle, porque isso tudo aqui foi feito para Ele. Toda honra, todo louvor é para o Senhor. E esse grupo que veio aqui hoje, esses nossos irmãos que aqui estão, sairão daqui de forma transformada. Serão e viverão o extraordinário de Deus, não em janeiro, não nos outros meses de 2019, mas daqui para frente, o mundo verá a mudança que o Espírito Santo realizou na vida deles.